aqui? Quantos são filhos de Deus? Quantos receberam o Espírito Santo? Quantos têm unção, graça, autoridade de Deus? Então você tem a autoridade de orar pelo teu irmão. Você tem a autoridade de abençoar a vida dele. A gente libera a palavra, compartilha a palavra, mas ele não diz que derramou sobre a autoridade, derramou sobre os filhos. A autoridade está derramada sobre os filhos de Deus. E se você se considera um filho, a autoridade, o poder de Deus está sobre a tua vida. Ele não está à espera que eu como pastor faça, ele está à espera que os filhos, há uma expectativa no céu para que os filhos se manifestem na terra, com poder, com autoridade, com glória, com graça, representando o Pai que está no céu. Não espere o pastor fazer. O pastor ensina como faz. Mas as ovelhas vão lá e fazem. Mas os discípulos de Jesus faziam. Quem é discípulo aqui? Então se você é discípulo, você foi chamado para fazer também. Nós estamos aqui aprendendo como guerrear, aprendendo a tirar as arestas daquilo que foi colocado. Mas o maior campo de guerra não é aqui dentro, é lá fora. O maior campo de guerra também não pode ser a tua casa. O maior campo de guerra não pode ser a tua família. O maior campo de guerra não pode ser tua esposa, teu esposo. O maior campo de guerra tem que ser, porque a palavra fala, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então a nossa guerra é lá fora, destronar no inferno, derrubando, sabe, meu irmão, principados e potestades e restaurando o reino de Deus nesse lugar. Então não é só uma igreja que faz, são os filhos que manifestam a glória de Deus. Por isso que nós temos que entender para onde eu estou indo, para onde eu estou me deslocando, o que é que eu estou fazendo com tudo aquilo que Deus me deu, o que eu preciso fazer para avançar cada vez mais. É isso que a gente vai compartilhar hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui a palavra. Filipenses, eu vou ler 12. Eu vou ler Filipenses 3, um texto que eu amo. Eu vou ler do 12 até o 14. Não vai ter telão porque temos um problema técnico com o carregador ali fora. Mas ele fala o seguinte: não que eu já tenha recebido isso ou tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Ei, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, o que eu faço? Prossigo, avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Senhor, é a tua palavra que nós ministramos. Nela há poder para transformar. Porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E é a única que pode trazer arrependimento, que pode confrontar, que pode entrar e dividir juntas e medulas, entrar no mais profundo do nosso ser. Então é a tua palavra, Espírito Santo, eu te peço, que não seja eu, mas seja o Senhor. Que seja a tua palavra para trazer transformação. Esse lugar é teu, os filhos são teus. A casa, a igreja, nós só somos teus servos. Então, Pai, usa-me como servo menor da tua casa, para que o teu nome, a tua presença e o Senhor seja sempre engrandecido, mas traz uma palavra de revelação para nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos um contexto de uma carta direcionada à igreja de Filipe. Uma igreja muito importante naquela altura. Foi a primeira igreja a ser estabelecida na Europa. Paulo está preso, cativo. Algumas versões você vai procurar, diz que ele estava em prisão domiciliar, onde ele poderia escrever, onde estava lá Timóteo junto com ele, Tíquico também estava junto com ele, escrevia umas cartas e ele enviava através dos seus discípulos para que chegassem aos lugares. Ele está preso em Roma, mas ele tem uma afinidade. Por quê? Porque a igreja de Filipe foi a primeira igreja a ser estabelecida lá, e não foi naquela altura, foi lá atrás. Lá atrás, quando Paulo começa a fazer as primeiras missões, ele vai até lá, vai até a Grécia, na Macedônia, começa a falar do amor de Jesus, e uma pessoa que se converte, que muda tudo, e a igreja estabelecida, Lídia, vendedora de púrpura, aceita aquela palavra e começa juntamente a pregar a palavra para todos aqueles que estavam ali em Filipe.
E aí você vê que a igreja é estabelecida em alguns princípios e algumas situações que não são boas. Porque nesse mesmo episódio você vê que a igreja nasceu dentro de uma prisão, onde Paulo e Silas estavam presos, e aí aquele carcereiro, ao qual à meia-noite eles começam a orar, depois de estarem chicoteados, depois de estarem presos, começam a orar e a adorar, e as portas das cadeias se abrem, e aquele carcereiro pensa que vai morrer, mas há uma conversão dele, da sua casa. Então, sabe, meus irmãos, eu quero que você entenda que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê e um propósito de Deus. Paulo não foi parar na prisão porque levou chicotada, porque o carcereiro e a família dele precisava ser resgatada. Às vezes você vai entender, mas a vida do cristão é só de bênção? Claro que é, mas no meio das bênçãos tem luta, para que a bênção seja a glorificação do Pai. Para que a bênção e a conquista não sejam méritos nossos, mas daquele que está conosco. Então Paulo e Silas estão lá dentro da prisão, e a partir daí a igreja de Filipe nasce. A igreja dos filipenses nasce. E aí ele sai, continua na sua cruzada. E aí nós vemos que essa igreja estabelecida muito depois de Jesus Cristo, 49 e 50 depois de Cristo. Imagina, Paulo, ele teve o cuidado de mandar cartas de recomendação, mas ele tinha essa igreja era diferente. Todas as cartas que Paulo manda, quando ele estava preso, era a carta de chamar a atenção e exortação muito maior. Mas quando a gente lê a carta que é direcionada à igreja de Filipe, aos filipenses, é uma carta de alegria. É uma carta quando ele coloca a alegria, porque não interessa o ambiente onde Paulo estava, não interessa o que o Paulo estava vivendo, ele sabia quem ele era, e ele sabia o alvo que ele tinha que atingir. Não eram as portas das cadeias, não eram as correntes, não era o soldado romano que ficava 24 horas vigiando para que Paulo não fugisse, que ia impedir ele de fazer o que ele tinha que fazer, continuar edificando o reino, expandindo e levando o evangelho, edificando aquilo que poderia ser destruído. Porque estava acontecendo que algumas pessoas, cristãos naquela altura, estavam distorcendo o evangelho, estavam distorcendo a palavra de Deus. E ele escreve, a primeira coisa que Paulo faz é agradecer. Agradece porque Paulo está num lugar onde não tem nada para oferecer para ele. Ele está preso numa casa, mas tudo que está ali ele precisa manter. E a igreja de Filipe se reúne, todos eles, e mandam ofertas para Paulo, para manter Paulo. E ele manda a carta agradecendo pelo cuidado de Deus, que usou a vida deles para manter a obra em andamento e o cuidado com ele. E ele começa a agradecer, mas ele começa a falar: olha, tenham cuidado, para que vocês não se contaminem, para que vocês não se deixem levar, porque não é que eles não estejam pregando o evangelho, mas eles querem para si a glória. Eles querem o evangelho que adorem a eles estão esquecendo que o centro do evangelho é Jesus Cristo, aquele que morreu e se entregou na cruz por nós. O evangelho não é de homens, os homens fazem com que o evangelho chegue mais longe através do Espírito Santo e através da nossa vida, mas eles estavam distorcendo aquilo. Então a primeira lição que eu quero entender, que vocês entendam, para mim entender também, como eu estava escrevendo isso, é que Paulo em momento algum desanimou. Em momento algum no percurso da caminhada de Paulo, ele desanimou por causa das circunstâncias que estava vivendo. Agora a minha pergunta é: quantos de nós, por alguma situação que acontece, a primeira coisa que nós fazemos é abandonar a jornada de fé, abandonar o propósito, abandonar a missão, porque achamos que está pesado demais? Qual é o peso do evangelho para você? Porque a Bíblia fala que o evangelho para nós, o fardo é leve e suave. Então como é que você pode virar para outra pessoa: o evangelho é pesado? Porque o peso do evangelho foi carregado naquela cruz do Calvário por Jesus de Nazaré, e ele disse: agora carrega o meu, que é leve e suave. Vamos trocar? Então onde é que está o peso do evangelho? Então onde é que está o peso de você representar a Cristo? Onde é que está o peso disso? A questão é: Cristo é realmente importante para mim? Ou eu vou continuar buscando os meus próprios interesses? Ou eu vou continuar buscando os sonhos que eu quero, não mais o que Deus tem para mim? Você pode fazer sonho? Vocês podem fazer sonhos? Claro que pode. Você pode
desejar alguma coisa, você pode ter sonhos, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas a palavra fala que os sonhos do Senhor, os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor a nosso respeito são muito maiores e melhores do que os meus. Então eu não sei sonhar sem primeiro perguntar a Deus. Eu não consigo, porque o meu sonho, a minha visão, o meu entendimento é muito limitado. Então eu entrego na mão daquele que é dono de tudo, que criou tudo através de uma palavra. Então, os meus sonhos, Senhor, está de acordo com a tua vontade? Me mostra o que tu tem para mim, não o que eu tenho para o Senhor. Eu não digo o que o Senhor precisa fazer, o Senhor me diz o que eu preciso. Não sou eu que digo, sou dono do meu destino. O meu destino foi traçado quando eu entreguei a minha vida para Cristo. Agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quanto à antiga maneira de viver, agora não deixo tudo para trás. Por quê? Porque tem algo esperando lá na frente, tem algo mais importante na minha frente do que o que eu deixei para trás. É muito mais importante. Então o que a gente aprende aqui? A primeira lição, Paulo nos deixa aqui uma grande lição. Nenhuma prisão, cadeia ou situação foi suficiente para parar aquilo que Paulo foi chamado para fazer. Nenhuma proposta pode ser maior do que a proposta que foi colocada diante de nós para ir e pregar o Evangelho. Nenhuma proposta vai me levar a um lugar melhor do que aquela que eu aceitei de viver com Cristo. Todas as outras são propostas que me levam para o que eu quero, não para o que Cristo quer. Eu te pergunto, as propostas que você está vivendo fazem parte do projeto de Deus ou do seu? Você já perguntou a Deus se o que você está fazendo é aquilo que Ele quer que você faça? Porque quando você começa a andar numa linha contrária que Deus traçou para você, e você começa a passar por situações que Deus não precisava deixar que você passasse, você culpa Deus. A culpa é sua. Pô, Deus, onde é que está o Senhor que não olha por mim? Ele diz, eu estou no mesmo lugar, mas o caminho não era esse aqui, ó. Ei, quando eu tento pegar outra rota de facilidade, eu acabo desviando do projeto de Deus. Quando eu tento achar um caminho e um jeitinho para Deus, para fazer as coisas que Deus me chamou para fazer, eu acabo deixando de lado o propósito, porque eu começo a enxergar aquilo que eu quero ver, não o que Deus quer me mostrar. Então o apóstolo Paulo, ele está falando, olha aí, não que eu já tenha alcançado tudo, sabe, não que eu precise, olha, eu tenho que entender que ainda falta tanta coisa. Agora como? Vamos lá ver. O apóstolo Paulo, hebreu, cidadão romano, estudado, um monte de diploma, um monte de galardões, respeitado, honrado, sabe, um homem que a palavra era dele, um homem soberbo, um homem que aprendeu na escola de Gamaliel, uma das Oxford daquela altura, onde o mestre maior estava ali ensinando para Paulo aquilo que ele precisava fazer. Fariseu, defensor da palavra, defensor da Torá, defensor do Pentateuco, defensor das velhas, da lei, defensor. Um homem que conhecia de capa a capa o que era viver a lei. Então ele fala, olha, eu não considero que tenho alcançado tudo. Eu não considero também que eu tenha alcançado a perfeição daquilo que Deus tem para fazer na minha vida, porque é um processo contínuo. Ninguém sabe mais do que ninguém. Ninguém conhece mais do que ninguém. Deus foi revelando à medida que nós vamos nos aproximando dele e vivendo o propósito. À medida que nós vivemos o propósito de Deus, Ele vai revelando para nós os projetos dEle, quem nós somos, o que Ele quer de nós. Ele vai capacitando ainda mais. Mas se você continuar parado no mesmo lugar que você estava há 10 anos atrás, há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 meses, você nunca vai conseguir viver o novo, porque o meu Deus e o seu Deus é um Deus de renovo e de recomeço. Todas as manhãs tem algo novo para fazer na tua vida. Todas as manhãs há um renovo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Todas as manhãs Ele desce do céu para olhar você. Todas as manhãs. Agora, quando Ele vem nessa visitação, o que eu faço? O que eu faço com isso? E Ele começa assim, olha, embora eu não tenha alcançado, ou seja, perfeito. Se achar perfeito, meu irmão, quantas pessoas se acham perfeitos demais?
se acham tão perfeitos que eles andam com uma vara na mão para medir se você está de acordo com a minha altura, não com a estatura de Cristo. Eles andam de um lado para o outro com, não é um cajado para trazer para perto, mas é um cajado da medida daquilo que você pode ou não fazer, daquilo que você pode ou não viver. Você está pronto, você não está, você pode, você não pode, você avança, você não avança. Quem diz isso para ir para frente ou para trás é o nosso Senhor. Eu não posso chegar para você, o que eu tenho que fazer é motivar você, ativar você, mostrar para você através da palavra que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, munir você de ferramenta, através da palavra, através do discipulado, através da consolidação, através de estudo, dizendo que você pode todas as coisas. Mas eu não posso dizer, você não está preparado, você não merece, você não vai, porque eu não sou aquele que te chamou, eu não fui aquele que te escolheu, você não está aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso. O meu Senhor, o teu Deus, o meu Deus escolheu o dia, a hora, as pessoas, o lugar, a cidade, o país, tudo, para que nós podemos expandir, viver aquilo que Deus tem para nós. Então ele fala, olha, precisamos reconhecer, meu irmão, que nós não somos perfeitos ou donos da verdade, reconhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas fragilidades, sabe, porque nós estamos em constante crescimento, constante aprendizado. Porque quando você disser que você sabe tudo, você não sabe nada, você não entendeu nada. Sabe por quê? Porque quando chamaram o meu mestre de bom, ele disse, bom, eu? Não, bom é meu pai que está no céu. Como? Um homem que nunca fez nada para ninguém, curava, ressuscitava, libertava, dava visão, colocava os paralíticos para andar. Como aquele homem não pode ser bom? Ele não se considera bom. Mas a bondade soberana está sobre Deus. Então eu não sou bom, irmão. Eu não consigo chegar nem aos pés do meu Senhor. A grandiosidade dEle, a perfeição dEle. Por isso todos os dias nós somos aperfeiçoados. Por isso todos os dias nós somos moldados. E sabe quem nos molda? As pessoas, situações, circunstâncias nos moldam. Porque se você não quiser ser moldado, vá morar numa ilha sozinho. Você vai ficar parecendo um coco ou uma árvore, porque você vai se espelhar em alguém. Mas quando você está convivendo com pessoas, a dificuldade delas te molda. Os confrontos delas te aperfeiçoam. Porque ela vai exercer os frutos do Espírito. Quando a pessoa quer tentar matar o outro, assim, ei, benignidade. Seja benigno, seja bom. Mansidão, irmão. É fácil? Não é fácil. Mas nós precisamos exercer isso. E nessa caminhada o que vai acontecer diariamente é nós sermos colocados em situações que vamos mostrar quem nós somos de verdade. Nós vamos errar? Vamos. Não é no primeiro confronto que você vai dizer, bate no outro lado. Não. Nós estamos sendo aperfeiçoados. O primeiro você vai espernear. O segundo você vai até tentar. Mas o terceiro, o Espírito Santo vai te moldar. E isso que nós precisamos fazer. Então, sabe, viver com Cristo é uma jornada de transformação e aprendizado contínuo. Nós não podemos achar que nós estamos prontos, porque nós somos aperfeiçoados nas fraquezas, no amor. É no convívio. É no amor de um para o outro que nós somos aperfeiçoados. Até chegarmos à altura de varões perfeitos. Só que leva tempo. Não estão entendendo aqui? Amém? Então Paulo estava aqui tentando falar para eles, olha, eu não alcancei tudo ainda. Ainda falta. Porque eu só vou alcançar tudo quando eu estiver com meu Deus, quando eu estiver com meu Senhor. Eu não consigo alcançar. Mas eu vou me aperfeiçoando dia após dia. E Paulo estava tentando dizer isso para eles, por quê? Porque haviam obreiros que se achavam mais importantes do que o próprio Paulo. Achavam que poderiam ser donos de uma verdade absoluta e ninguém mais estava apto a falar de nada, porque só aqueles homens sabiam. E ele os exorta: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com as falsas circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Ele está dizendo aí, cuidado com falsos ensinos,
Cuidado com a falsa circuncisão, que é, olha, eu sou feito nova criatura. Eu fui achado, sabe, para mostrar a aliança, eu fui circuncidado no meu coração, eu carrego as marcas do Evangelho, mas as atitudes dessa pessoa não condiz com a circuncisão do coração de Cristo. Mas a caminhada, o falar, a maneira de viver não condiz. Entenda uma coisa, não é o que você fala. Eu sou falho até nas minhas atitudes, mas eu estou tentando todos os dias aperfeiçoar. Mas a minha maneira de viver, eu tento viver o máximo que a palavra diz, o que ela me chama para viver. Então ser cristão não é o que eu falo, é o que eu vivo. Ser cristão não é eu chegar aqui e falar para vocês sobre esse Evangelho. Irmãos, não sei você, mas eu sou confrontado de todos os lados. Porque você não pode isso, porque você não pode aquilo. Ontem eu fui confrontado com uma situação, disse, cara, eu não aceito, sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Não foi você que me encontrou, não foi você que me salvou, não foi você que me resgatou, não pagou o preço pela minha vida. Então eu não aceito que ninguém que construiu nada venha dizer como eu posso construir a minha vida. Não aceite que ninguém que construiu nem sequer uma tenda mostre a você como se constrói uma casa. Não dá. Então esses homens estavam no meio, infiltrados, não era do lado de fora, era dentro da igreja. Era dentro da igreja, sentando do teu lado, dizendo assim, olha, está na hora de desistir. O que a igreja fez por você até hoje? O que é que você ganhou até hoje? Mas Paulo está dizendo aqui que não é agora que eu vou ganhar. Não é aqui que eu vou ganhar. O prêmio não está aqui. O prêmio está no final da jornada. E o que vai determinar se eu vou tocar no prêmio, se eu vou receber a medalha ou levantar o troféu, é a caminhada, é o percurso, é a jornada de fé que eu vou desenvolver. Porque eu posso andar correndo e não chegar a lado nenhum. Eu posso viver uma corrida de 200 metros para tentar mostrar para os outros que eu chego mais rápido, mas não chega a lugar nenhum, porque a corrida é de resistência. Não é de quem chega primeiro, é de quem permanece no caminho. Então, quantos de vocês conhecem pessoas que começaram e desistiram? Quantos nós entendemos que quando não receberam aquilo que eles queriam ou que precisavam, abandonaram a fé? Aí Jesus fala assim, vocês só me seguem porque eu dou de comer e de beber. Vocês não me seguem porque sabem quem eu sou. Vocês não seguem a Jesus porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a verdade e o caminho. Não tem outro como chegar a Deus, não tem outro como ir acessar as coisas novas sem passar por Ele. Então eu não vou por aquilo que Cristo pode me oferecer, porque o que Ele tinha para me oferecer já é suficiente. Você quer amor, Ele é amor. Você quer justiça, Ele é justiça. Você quer prosperidade, Ele é a prosperidade. Você quer destino, Ele é destino. Você quer paz, Ele é o príncipe da paz. Tudo que precisamos está nele. Por isso, igreja, não tem que buscar ensinamentos às vezes nos homens, é buscar na palavra de Deus, jejuar, orar, buscar a face de Cristo, porque quando Ele queria fazer milagres e quando Ele ia fazer maravilhas, Ele ia até o Pai para orar. Ele não sentava só no meio dos discípulos e agora amanhã vamos fazer milagres, se vou aqui, fiquem aí à espera, porque eu vou orar, vou falar com meu Pai. Quando Ele manda Lázaro sair de dentro do sepulcro, Ele não consulta ninguém. Pai, para que todos vejam que eu sou teu filho, manifesta a tua graça, mostra para eles quem tu és. Tem pessoas que você está de frente a uma sepultura e ela está à espera que você e o próprio Deus levante as suas mãos e diga: Deus, usa a minha vida para que eles continuem acreditando que o Senhor é Deus, que o Senhor pode usar quem o Senhor quiser. Não são os perfeitos, são os improváveis. Eu sou um desses. Paulo era um desses. Quem ia chamar Paulo? Quem queria Paulo na sua igreja? Quem queria tomar café com Paulo? Perseguidor de cristão, assassino, matava todo mundo por causa da lei. Quem queria jantar com Paulo? Até Paulo mostrar que aquilo que ele viveu não é considerado nada comparado à glória que está em Cristo Jesus. Até ele mostrar com as suas atitudes que as coisas velhas ficaram para trás e tudo foi feito novo.
até mostrar que agora Ele e Cristo são só um. O que as pessoas precisam ver em nós é Cristo, não é você, não sou eu. Porque nós somos falhos, Cristo não. Porque quando eles acharem Cristo em mim e em você, Ele não vai ver nossas imperfeições, Ele vai ver o amor de Jesus. Quando Ele olhar para mim, para você, Ele vai dizer assim: cara, eu sei que você é imperfeito, mas tem algo em você que me faz acreditar que é possível acreditar em alguém. Dos mais difíceis que seja, por mais improváveis que seja. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Sabe, Ele fala assim, ó, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Eu preciso manter o meu foco. Eu não posso perder o meu foco. Eu não posso perder o meu alvo. Eu não posso perder a direção. Porque as pessoas vão tentar te distrair do lado de fora. As pessoas vão tentar chamar a tua atenção, parar a tua corrida, atrapalhar o teu percurso, boicotar a tua jornada. Mas você tem que continuar mantendo o foco em Cristo. É como um corredor de uma maratona. Ele se prepara, ele tem um destino. Está ali, ó. Você tem que dar uma volta a 2.000 metros aqui. Você tem uma corrida de 2.000 metros. Ele tem um foco, ele tem um destino. Ele vai fazer o que? Ele vai fixar os olhos. Eu tenho que correr e eu tenho que dar a volta. Eu tenho que resistir. Por mais que me atrapalhem, por mais que tentem alguma coisa contra mim, por mais que às vezes eu me canse, eu não posso parar e desistir no meio do caminho. Eu não tenho mais hipótese. Por quê? Porque eu estou sendo treinado a vida inteira, o tempo todo, para que eu percorra essa corrida e não aborte a missão. Então ele fala aqui, ó, o único pensamento é correr para o alvo, para ganhar o prêmio. Ele não permite que ninguém desvie da sua rota. Ninguém. Sabe, a mesma coisa que Paulo almeja é chegar nesse destino, nesse lugar de perfeição. Nesse lugar do prêmio que está separado para você. Ah, pastor, mas no meio do caminho eu tive que pular barreiras, pular obstáculos, tantas coisas, eu tive que saltar. Não interessa os obstáculos que você teve que passar, não interessa quanto tempo você demorou para percorrer. O que interessa é que você correu a corrida, combateu o bom combate e guardou a sua fé. Não interessa o tempo que você demorou, irmãos. Ninguém aqui está dizendo assim, olha, você vai ficar para trás ou vai ficar para frente. Apenas não para de fazer aquilo que Deus te chamou. Porque quando chegar no dia, Ele vai dizer, onde está o talento que eu te dei? Onde está aquilo que eu dei para você multiplicar em vidas? Onde está aquilo que eu te chamei para fazer? Não foi A, não foi B, não foi a família C. Foi você, ao qual eu dei o talento para você fazer. Então quando eu paro e aborto a missão, eu estou dizendo para Deus, o Senhor errou em me chamar. Podia ter chamado qualquer outra pessoa. O Senhor é falho e enganoso. Ah, eu não sou esse cara aí não. Eu não sou essa família, eu não sou essa mulher, eu não sou esse homem, eu não sou essa jovem. Você podia ter escolhido outro. Será? Porque a palavra fala que Ele não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa. Então a tua escolha não foi arrependimento, nem foi falha, nem foi falta de oportunidade. Deus escolheu você. Você não entendeu? Não foi falta de oportunidade, porque Ele tinha muitas, 8 bilhões de pessoas morando na terra, mas Ele olhou para você com um olhar diferente do que a tua família te olha, a tua esposa te olha, o teu marido te olha, o teu filho te olha, todas as pessoas à tua volta te olham. Ele olhou com um olhar de destino. Ele olhou com um olhar dizendo, olha, eu sei quem você é. Quando você está dormindo, eu sei quem você é. Os teus pensamentos eu conheço, o teu coração eu conheço, o teu projeto, eu sou o teu projeto. Eu sou aquele que te dá ânimo quando você está triste. Eu sou aquele que te dá suporte quando você acha que vai cair. Eu sou a mão que te acolhe quando você está afundando. Eu sou a luz que te ilumina a tua escuridão. Esse é o teu Deus. Não é ninguém que possa fazer com você aquilo que Jesus já fez. Não há ninguém. E se alguém disser que pode fazer mais do que Cristo, é um falso evangelho. Porque ninguém pode te dar aquilo que você já recebeu. E Paulo sabia justamente disso. Ei, eu faço uma coisa. Há muitas falácias, há muitas distrações, há muita condenação, há muitas pessoas tentando me parar, falando, ei, você não é o Paulo? Você não é aquele perseguidor de cristão que assassinava e matava? Ei, você não é aquele que passava cano em todo mundo aqui? Você não era aquele que alugava moto e depois pegava o dinheiro, alugava a conta e pegava o dinheiro? Ei, você não é aquele que fazia com que as pessoas levassem prejuízo por causa de você?
Eu era esse aí. Eu era. Mas agora não sou. Porque Cristo me encontrou. E o que é que eu te devo? Porque o que eu te devo, se eu te devo alguma coisa, eu vou te pagar 4 vezes mais. Porque quando você encontra Jesus, onde abundou o pecado, superabunda a graça, transborda a graça de Deus. Então, irmãos, não deixe que as pessoas olhem para você com a identidade de quem você era, mas de quem você é hoje. Mas você tem que saber quem você é. Quem é você? Eu sou filho amado, desejado, ansiado, gerado no coração de Deus antes de ser colocado no ventre da minha mãe. Então eu sou teu filho amado, eu sou o escolhido teu, eu sou parte da promessa, eu sou aquele que o Senhor liberou nessa terra para fazer a diferencial acontecer. Eu sou esse. E quem dizer o contrário, meu irmão, não há mais palavra, porque a palavra e a promessa foi liberada e ela não vai voltar vazia. Não vai voltar. Sabe, 2 Coríntios fala, porque nós somos todos os lados pressionados. Tantas coisas fez você parar. Quantas vezes você já entrou e saiu de uma igreja? Quantas vezes você escolheu uma igreja perfeita? Não, deixa eu falar para você, irmãos, entenda. Não é a placa, o louvor não é perfeito, o pastor não é perfeito, a igreja não é perfeita. Não procure um lugar perfeito. O único lugar perfeito é em Cristo Jesus. Mas nós somos aperfeiçoados uns nos outros e cada dia nós tentamos ser melhores como pessoa, como igreja, como corpo de Cristo, como discípulos e como filhos. Então muitas pessoas entram aqui e uma besteira tira elas do propósito, irmão. Você acredita que mais me doeu de todas as pessoas que já entraram aqui e já foram embora? Foi uma pessoa que não ficou porque ela não comeu um pedaço de bolo. Porque ela não ganhou um pedaço de bolo, irmão. Eu só vou, escuta uma coisa. Um pedaço de bolo numa festa só vai fazer diferença na minha vida quando eu não conheço o pão vivo que desceu do céu que anda comigo. Quando eu não entendo que o que eu preciso, eu já tenho, é o pão vivo que eu comi. Então eu vou desejar um bolo que o homem pode me oferecer. E aí, quando eu não ganho aquilo que você pode me dar, eu saio. Então eu nunca entrei por Cristo, eu entrei por uma necessidade. Porque eu não estou aqui por uma necessidade, eu estou aqui porque eu aceitei o propósito e o chamado de Jesus Cristo. E eu conheço o meu Deus. Então, irmão, 2 Coríntios 4,16, o apóstolo Paulo fala assim, portanto, mesmo com todas as palavras que lançarem contra você, mesmo com todas as perseguições, tentando desviar o teu foco e o teu propósito, ele fala assim, portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja desgastado, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras, então aquilo que você está vivendo não determina o teu futuro, não é para sempre, é passageiro. É apenas para te moldar, para te mostrar que você precisa depender de Deus. Porque se você buscar a Ele, Ele tem a resposta para você sair dessa aflição. Então, ele fala, leves passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. As suas aflições, aquilo que você está vivendo, produz para nós uma glória. Mas como? Porque quando você vencer essa batalha, o nome do Senhor é glorificado. Quando o diagnóstico chegar, que você vencer ele, quando as portas se fecham, que as pessoas olharem para você e você começa a romper do outro lado, porque foi Deus que te levou para um lugar novo, aí você não vai assim, cara, o que aconteceu? O meu Senhor é aquele que fecha uma e abre outra maior. O meu Deus é aquele que no meio da perseguição me leva para pastos verdejantes. O meu Deus é aquele que no meio da aflição e no meio da perseguição Ele traz paz para mim.
Esse é o seu Deus. Faz meu coração Que não te abandonou. de novo. Que não desistiu de você. Que continua olhando para você com os mesmos olhos desde a criação. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Aleluia. Trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quantos querem viver algo novo? Ei, Deus proporciona para você algo novo. O que Ele está te dizendo hoje, ei, esquece das coisas que ficaram para trás, esquece. Ei, você não precisa ser autossuficiente, deixa eu ser o que você precisa. Você não é autossuficiente, você não pode fazer tudo sozinho. Ei, deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar da tua casa, deixa eu cuidar da tua família, deixa eu cuidar da tua esposa, deixa eu cuidar do teu filho, deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar dos teus trabalhos, deixa eu cuidar das tuas finanças, deixa eu cuidar. Deixa eu cuidar. E você vai ver o que vai acontecer. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, aleluia. Espírito vem, Espírito Santo. Ele fala assim, olha, esqueça o que ficou para trás. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Sabe, não dá. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, cara, esse versículo ele nos mostra que devemos viver, sabe, não devemos viver das lembranças daquilo que passou. Não devemos viver das mágoas, das frustrações, das decepções, das desilusões, sabe, dos abandonos que nós vivemos lá atrás. Não tem como Deus colocar na nossa vida algo novo. Como a gente cantou, eu quero viver algo novo, mas eu não quero deixar para trás a minha velha vida, os velhos hábitos, os velhos costumes, o meu velho pensamento, sabe? Eu quero viver para frente, eu quero que Deus faça para mim, mas o pecado, mas a velha natureza, eu escondo embaixo de um tapete. Não, está na hora de você levantar o tapete e começar a arrumar a casa, a varrer a sujeira, para viver o que Deus tem para você. Não dá tempo de você viver carregando o passado nas suas costas. Ele não faz parte mais da tua vida. O passado não faz parte da tua história mais. Ficou para trás. Não tenta resgatar o que Deus tirou. Não tenta, sabe, ir buscar o que Deus separou de você. Não é tempo mais. É um novo tempo, é um novo andar, é um novo caminho, é um novo destino que Deus tem para você. Então não olha para trás. Não olha para trás. É tempo de você continuar avançando. Ah, mas eu era, eu tinha, eu fui. Ei, você era, você tinha, você foi. Mas nele você encontrou todas as coisas. Nele tudo se fez novo. Há um novo de Deus para você. Há um novo de Deus sobre a tua vida. Sabe, tem fases na nossa vida que pessoas já não vão fazer mais parte. Entenda, se Deus tirou, não vai buscar. Se Deus separou, não vai tentar juntar. Porque a palavra fala, há tempo de juntar, há tempo de separar, há tempo de amar, há tempo de afastar, há tempo de chorar e há tempo de alegria. Então há um tempo para cada fase da sua vida. E se esse tempo é tempo de se afastar, deixa que as ondas do mar levem para longe, porque Deus tem algo novo para fazer sobre você. E o velho já não encaixa mais na tua vida. A roupa velha já não cabe mais em você. Sabe aquela roupa do gordinho? Já não cabe mais em você. É hora de mudar o teu guarda-roupa. É hora de mudar as vestes. Porque as vestes que você está vivendo hoje, não dá para viver mais. Sabe, joga tudo no mar do esquecimento. Uma frase de C.S. Lewis, ele fala assim, ó: você não pode seguir em frente até que você se desfaça do passado. Não dá para seguir em frente até você não dizer assim, olha, passado, tchau. Você não faz parte da minha vida, nem eu quero te carregar comigo. Eis que tudo se fez novo. Há um renovo de Deus sobre você. Mas aqueles velhos hábitos, aquela velha maneira de viver, não dá mais para a gente viver isso.
Não dá mais, porque senão a gente não vai desfrutar daquilo que Deus tem para nós. O que o profeta Isaías fala? Um texto que eu amo, um texto que, cara, fala muito comigo. Isaías 43:18, ele assim, ó: não vos lembrei das coisas passadas. Ei, não fica se lembrando. Eu não vou para a igreja porque me feriram. Mas quem te salvou foi Cristo, não foi a igreja. Eu não vou para a igreja porque um homem me machucou. Mas quem deu vida por você, se sacrificou, não foi um homem, foi o teu Deus, o Yeshua HaMashiach. Então você não pode entrar ou sair porque alguém te feriu. Ele foi ferido, transpassado, chicoteado, foi crucificado por amor a nós. E Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de amar você. Ele não desistiu de amar a nós. Mas eu fui eu fui chicoteado, xingado. Ele foi xingado, humilhado, transpassado, mas ele permaneceu calado como ovelha muda que segue para o matador. Então você acha que você é mais especial do que Deus para reclamar? Meu irmão. Então não deixe que as âncoras do passado continuem te aprisionando. É hora de quebrar a corrente. É hora de desfazer aquilo que estava lá te aprisionando. Não é que Deus não quer que você ande para frente, mas você continua dando passos bem pequenos, porque tem um peso que você carrega do passado. Ele diz assim: ei, esquece o passado, não dá tempo de olhar para trás. Ele disse isso para a mulher: ei, não olhem para trás, sigam adiante, porque o que eu tenho para vocês é para frente, não é para trás. Não olhem para trás, não olhem para trás, porque senão vocês vão paralisar. O que ele estava dizendo: olha, vocês vão ficar estagnados no mesmo lugar, porque aquilo que você viveu lá atrás poderia até ser bom, poderia até ser algo maravilhoso para você, mas eis que faço nova todas as coisas. Eu tenho um tempo novo, eu tenho um vinho novo, eu tenho uma veste nova, eu tenho um destino, eu tenho uma promessa para liberar sobre a tua vida. Eu tenho algo novo para fazer, porque Ele é o Deus que renova, é o Deus que cuida. Então, meu irmão, entenda, existe um propósito, um alvo, uma missão específica que Deus tem para cada um de nós. E quando nós não conseguimos avançar, quando nós não continuamos olhando para trás, nós nunca vamos viver aquilo que Deus tem. Nós temos que ver uma vida com Ele de santidade, viver uma vida com Ele de compromisso. Mas eu oro todos os dias na minha casa. Se fosse para você orar na sua casa, não precisava da igreja. Se fosse para você ficar na sua casa, Deus não tinha colocado a igreja. Mas tem internet, irmão, eu falo para você, a internet não consegue suprir aquilo que nós vamos viver. Ela não consegue sentir, Douglas, aquilo que nós sentimos quando estamos na presença de Deus, um com os outros. Nós até podemos ter uma noção. Eu gosto de escutar muitas pregações, cara, e aquilo fala comigo, por quê? Porque o mesmo Espírito testifica. Mas nada melhor do que estar aqui. Nada melhor do que estar na presença, nada melhor do que estar em comunhão. Amém? Amém? Então, irmãos, é hora de caminhar para frente. É hora de deixar para trás as coisas velhas. Em Colossenses ele fala o seguinte: fazei, pois, morrer a sua natureza terrena, prostituição, impureza, paixões lascivas, desejos malignos, avareza e a idolatria. É hora de viver o novo e deixar todas essas coisas para trás. O mau caratismo, o mau testemunho tem que ficar para trás, porque agora é um novo tempo de Deus, onde nós vamos separar meninos de homens, cristãos de crentes. Essa é a altura que Deus chamou para a gente fazer. Amém? Então, o pão de ontem, escute, não mata a fome de hoje. Hoje Deus tem algo novo para nós. Lembra, não queira guardar o que Deus liberou para você compartilhar hoje. Desce o maná, não guardem o maná, porque todos os dias eu vou dar pão fresco, todos os dias eu vou te dar algo novo. Então não guarda. Eu tive uma unção lá atrás, eu vou guardar para mim. Eu tive uma revelação, eu vou guardar para mim. Eu tive um chamado, eu vou guardar para mim. Não é tempo de você guardar aquilo que você recebeu. É tempo de compartilhar, para que mais pessoas possam viver aquilo que você foi chamado para projetar sobre a vida dessa pessoa. Não dá tempo mais de eu ficar parado à espera de alguém fazer. Ei, quando a velha maneira, é agora, é a sua vida, é o seu tempo, é o que Deus chamou você para fazer hoje. Pode ser que amanhã não dê tempo, por isso viva o presente, que é algo de Deus para nós. É um presente você está acordado, é um presente podemos estar andando, é um presente podemos falar do Evangelho.
É um presente para muitos que falam inglês, mas não falam do amor de Jesus. Você pode ser muito bom em muitas coisas, mas se você não for bom para pregar a palavra e falar do amor de Jesus, de nada serve todo o dom que Ele te deu. De nada serve. Eu sou muito bom com isso ou com aquilo, mas glorifica o nome de Deus, ajuda no reino de Deus, prospera e propaga o reino de Deus. Se não faz, é para honra e glória sua. O reino não ganha nada com isso. Não é um comércio. Eu falei semana retrasada, Jesus, a igreja não é um supermercado. Jesus não é um repositor das suas necessidades. Você não pode entrar no supermercado, pegar o que você precisa, ir embora, e o repositor que Jesus vai lá e coloca de volta aquilo que você tirou. Não, não, não. O evangelho é renúncia, nossa renúncia. Não é eu vou buscar, eu vou entregar. Não é eu vou tirar, eu dou. Porque tudo que eu precisava, Ele já me deu. Vida, destino, identidade. Então o que eu preciso mais? Então vamos correr, vamos correr. Sabe, a dor não é o fundo do poço, mas o início de algo novo. A dor que você está sentindo não é o fim, é o início de uma jornada. É o início de algo novo. Porque as dores te empurram para viver o novo. Sabe, eu já dei esse exemplo antes aqui. A águia, quando ela vai fazer um ninho para sua cria, para o filhote, ela não conforta o ninho. A primeira coisa que ela faz, constrói o ninho e coloca um monte de espinho lá no fundo e cobre, para que um período ele fique até confortável. Mas depois, quando ela começa a crescer, quando ela começa a ficar pesada, aquele espinho incomoda para ela viver o propósito dela, porque senão ela nunca sai do ninho. Ela sempre vai querer ter comida na boca, ela sempre vai querer ter a mãe para aquecer, ela sempre vai ter alguém para cuidar dela. E Deus disse: ei, eu chamei você para voar alto. Eu chamei você não para ficar estagnado no mesmo lugar. Então às vezes aquilo que está te incomodando está te levando para o teu destino. Aquilo que está te incomodando está te impulsionando para você viver o teu propósito e a tua missão. Então esses incômodos são para te levar para onde Deus quer. Às vezes você não vai querer ir para lá, às vezes vai ficar incômodo demais, mas Deus sabe todas as coisas. Você crê nisso? Amém? Então olha, outra frase que eu amo de C.S. Lewis, ele fala assim, ó: você nunca é tão velho para ter uma nova meta ou sonhar um sonho novo. Ah, pastor, a minha idade, pastor, já passou. Já passou a minha idade, pastor. Eu não, sabe? Deixa para os jovens, deixa para eles, que tem a vida toda para percorrer. Ei, não tem idade para Deus. Deus chama 80, chama 90, chama 100 anos, chama a hora que Ele quiser, porque o poder é dEle, a glória é dEle, a honra é dEle, a boca que você tem é dEle. Como vou fazer, Senhor? Ele disse assim: aí, os teus olhos são meus, o teu coração é meu, a tua boca é minha, você fala através de mim, eu falo através de você, eu enxergo o que você enxerga o que eu enxergo, é Ele que diz onde é que você vai. Não somos mais nós. Então não diga que você é velho demais, ou novo demais, ou imaturo demais para falar do amor de Jesus. Falar do Evangelho é compartilhar aquilo que te encontrou, o amor que te achou. Então o que me impede, Senhor pastor, de avançar? Uma das coisas que mais impedem o cristão de avançar chama-se vitimismo. É você se vitimizar. Ô pastor, eu não posso, porque eu sou muito ferido. Eu fui muito ferido pela igreja, eu fui muito ferido por isso, fui muito ferido por aquilo. E você começa a terceirizar a culpa e colocar a culpa em alguém. Eu não posso fazer isso porque a minha mulher não me acompanha. Eu não posso fazer isso porque o meu marido não me acompanha. Eu não posso porque os meus filhos não querem estar na igreja. Irmão, deixa eu falar para você, enquanto você também não tomar um posicionamento, ninguém que está à tua volta vai querer viver o que você vai viver. Se você não se posicionar e mostrar para eles que não é a lei, mas é o amor e a graça, eles nunca vão desejar aquilo que você vai viver. Se você não quiser experimentar, se você não tiver com a laranja, dizendo para eles assim: olha, não sou eu que tenho que chupar a laranja, compartilha, vê aqui, experimenta, ela é boa, ela é doce, ela tem nutriente, ela é maravilhosa, toma, experimenta comigo. Ela nunca vai saber o sabor do que é viver com Cristo, o amor que é, a maravilha que é viver com Jesus. Então somos nós que temos que compartilhar cada vez mais esse amor. É com aquele que está junto em nós, é aquele que está longe no trabalho, na nossa vida, fora dela, longe, perto, porque tem pessoas que estão observando você. Tem pessoas que estão observando o teu comportamento. Então é continuar vivendo a velha vida, os vícios, as desculpas. Sabe, isso tudo nos atrapalha de viver, de avançar. Aquilo, o orgulho, a soberba, a fofoca, porque é uma maledicência, Deus é uma fofoca, e aí fofoca de um, fofoca de outro, e eu não consigo avançar, porque você está preso nas falácias e naquilo que você senta, nos lugares que você senta e naquilo que você ouve. Cuidado.
Cuidado nas rodas que você senta. Tem lugares que não são de bênção. Tem lugares que não são de Deus, cara. Porque tinha rodas que os homens sentavam, que era para planejar o que ia fazer contra a igreja. Nós vamos sentar para projetar como a igreja vai crescer. O que o irmão precisa? Quem está em falta aqui? Sabe, o que eu preciso ajudar? Porque Tiago fala que a igreja, o principal foco, a religião que nós carregamos é cuidar de órfãos, viúvas e necessitados. Esse é o evangelho. Então quando eu sento, eu vou dizer assim, olha, tem algum irmão que está passando necessidade, Douglas? Tem algum irmão que precisa de ajuda, de oração? Irmãos, nós vamos retomar o monte, não é porque nós somos mais bonitos do que ninguém, não. É porque tem batalhas que nós só vamos ganhar no mundo espiritual. Porque as famílias estão sendo dizimadas, as famílias estão sendo separadas, e a gente não pode ficar de braços cruzados, olhando as coisas acontecerem e achar que Deus está no controle das coisas, a gente não vai fazer nada. Não, vamos levantar um clamor, dobrar os nossos joelhos, interceder e dizer, não há maldição, não há levante sobre as famílias, aquilo que Deus construiu, o homem, Satanás, o inferno, não tem autoridade para desfazer. Nós declaramos as famílias que Deus levantou, as famílias que Deus uniu, o projeto que Deus começou, ninguém pode separar, ninguém pode parar a obra que Deus começou. Enquanto tivermos joelhos dobrados, enquanto tivermos fôlego e força, nós vamos orar e interceder, declarar que as nossas famílias são do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ser seus pés aqui na terra. É isso que nós vamos declarar. Teus olhos de graça e amor. É isso que nós vamos viver e declarar. E andamos para frente. De graça e amor. Suas mãos aqui na terra. Prosseguir para o alvo. Vamos prosseguir para aquilo que Deus tem para nós. Vamos viver aquilo que Deus tem determinado para nossas vidas. Por isso que ele fala assim, ó, ei, avançando para os que estão diante de mim, depois de esquecer o passado, depois de deixar as coisas para trás, depois de mudar a minha vida, não dá mais. É um vinho novo. Quer receber vinho novo? Quem quer receber vinho novo? Então o odre tem que ser novo. O recipiente tem que estar preparado para receber. Porque você vai esticar. Você vai começar a expandir. E esse expandir gera dor. Você está disposto a viver essa dor? Você está disposto a viver essa dor por causa do Evangelho? Por isso ele fala, ei, vamos avançar porque tem um alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é o caminho. O meu alvo é o céu, o meu alvo é a eternidade, o meu alvo é viver com o meu Senhor, o meu alvo é sentar na mesa com meu Pai, viver do cálice junto com Ele, compartilhar das maravilhas do céu junto com Ele. Então o meu alvo tem que ser esse. O meu alvo aqui na terra é salvar famílias, o meu alvo aqui na terra é edificar o reino, o meu alvo é resgatar aqueles que estão no inferno, o meu alvo nessa terra tem que ser propagar o Evangelho da paz e da salvação. O meu alvo tem que ser, onde eu for é chegado as boas novas. Esse é o meu alvo. Enquanto eu estiver aqui, aquilo que o apóstolo Paulo fez, ele não desistiu. Por todos os lados ele era pressionado, ele naufragou, ele foi perseguido, preso, chicoteado, transpassado também, um monte de coisas. Do ferreiro o feriu, mas ele não desistiu, ele não parou, ele não abandonou a fé. E por causa disso nós olhamos para Paulo e dizemos, ei, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedor. Em tudo aquilo que você passa, em tudo aquilo que você está vivendo, ei, declara sobre a tua vida, ei, eu sou mais do que vencedor. Não interessa o que está acontecendo, interessa o Deus que eu sirvo, aquele que está comigo, aquele que vai junto comigo. Ninguém vai me deter. Ninguém. Meu alvo é Cristo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Meu alvo é Cristo. Para onde você está sendo direcionado? Para onde você está indo? Para onde? Sabe, ele começa a falar aqui de várias coisas. Ei, então vamos ser, sabe, perseguir e perseverar, andar para frente. É isso que ele nos chama para viver. Persevera. Não joga a toalha. Outra vez eu falei aqui, meu irmão, você vai parecer Rocky Balboa. Vai levar porrada de todo lado, vai ficar só com o olho do lado de fora, não conseguindo enxergar nada. Mas vai ter uma altura que de repente,
O Senhor te toma pelas mãos, te enche de poder, te enche de autoridade, e você começa a declarar: isso não é o meu fim, é apenas aquilo para glorificar o nome de Deus. Não é o meu fim, porque depois que eu vencer essas batalhas, não foi porque eu consegui, mas porque Deus estava comigo, porque Deus interviu por mim. Quem disse que um menino derrubava um gigante? Todo mundo olhou e disse: que é isso aí, cara? Você não consegue fazer nada. As pessoas podem olhar para você assim: quem é você? Você não consegue fazer nada. Você não consegue ir fazer nada. Isso que você está pensando e sonhando não vai dar certo. Isso que você quer fazer está errado. Nunca deu certo comigo e com outras pessoas que eu conheço. Também não vai dar certo com você. Você vai virar para essa pessoa e vai dizer assim: ó, não pode ter dado certo com ela. Ela pode não ter conseguido, pode não ter conquistado, mas quem mandou fazer ela não foi o mesmo que mandou fazer a mim. Se Deus disse que pode, pode. Se Deus disse que vai, vai. Se Deus disse que quer, vai acontecer. A palavra e a promessa sobre a tua vida já foi liberada. O que precisa é você acreditar e tomar posse. Eu tomo posse dessa promessa, eu tomo posse dessa vitória, eu tomo posse da minha conquista, eu tomo posse de tudo que o Senhor tem para mim. Ah, pastor, mas isso é positivismo? Não, eu sou cristão, filho e discípulo, e a palavra não mente. Se o apóstolo Paulo, depois de passar por tudo isso, ele diz: ei, mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Então, se ele venceu com Cristo todas essas coisas, é o mesmo Cristo que eu professo, carrego, amo, vivo, então eu também posso. E quem disser o contrário, fala com a minha mão, porque eu falo com Jesus. Você está entendendo? Quantos estão entendendo aqui? Amém? O louvor pode subir. E eu quero compartilhar uma palavra com você, para dizer que quando você está prosseguindo para o alvo, as pessoas podem não entender aquilo que você está vivendo hoje. Eu vi algo que eu quero compartilhar com você, não é meu, não é autoria minha. Eu vi isso e eu achei interessante para até encaixar aqui. Eu acho que vocês devem ter visto também no Instagram. Falava assim: olha, a noiva frentista. Essa noiva frentista? Se isso que a noiva ia para um casamento e a pessoa que ia levar ela, o motorista, não apareceu. Então ela pegou o seu carro, entrou, vestida de noiva, já estava pronta, entrou no seu carro e foi em direção ao casamento. E no meio desse percurso ela viu que a gasolina não ia dar para chegar lá. Então o que ela fez? Isso era na América. Na América não tem frentista feito no Brasil. Você chega lá, ele lava o teu carro, ele passa água no retrovisor, ele faz um monte de coisa. Aqui não tem. Tu quer um cafezinho? Toma um cafezinho. Quer tomar café de graça? É só encostar para encher o pneu. Você toma um monte de café de graça no Brasil. Mas aqui na América não faz isso. Você vai lá e você que abastece o carro. Então ela parou para abastecer o carro. Imagina só, as pessoas passavam e diziam: essa mulher é doida. Como é que ela está num posto de gasolina fantasiada de noiva e abastecendo um carro? E todo mundo que passava xingava ela ou dava risada dela, não conseguia entender como uma mulher vestida de noiva estava abastecendo um carro. E o que eu quero trazer para você? Ei, às vezes as roupas que você está carregando, as armaduras que você está levando, as pessoas olham para você e dizem: esse cara é doido, está carregando isso tudo, está vestido desse jeito, porque ele não consegue enxergar para onde você está indo, para o alvo que você está sendo direcionado, o destino que você está indo em direção. Eles só conseguem enxergar o que você está vivendo agora, a roupa que você está agora. Mas eles olham: ei, tu está com a roupa de frio, tu vai para onde? Aqui está calor, porque você não recebeu a palavra que eu recebi, você não viu o que eu vi, você não recebeu o destino que eu recebi. Então não critica o que eu estou vestido, porque Deus mandou eu vestir essa roupa, Deus mandou eu viver isso. Então não me critica, porque eu sei para onde eu estou indo. Ela estava indo para o casamento dela, ela estava indo viver o sonho que Deus tinha para ela. Então todo mundo olhava para ela e dizia: você é doida. Então quantas pessoas olharam para você? Aquilo que você está vivendo é loucura. Mas o evangelho, para aqueles que não creem, para aqueles que não acreditam, para aqueles que não entenderam, para aqueles que não aceitaram, é loucura. Eu prefiro ser um louco com Jesus do que um sã, uma pessoa muito inteligente fora do caminho. Então as roupas que você está vestindo, as coisas que você está passando, as pessoas vão olhar e dizer assim: está com roupa de trapo, está com roupa de mendigo.
Mas ele não sabe que lá na frente tem preparado para você uma roupa de rei, porque um jantar, sabe, rei, foi preparada uma mesa. Foi preparada uma mesa, e nessa mesa ele mandou convidar todos que estavam nas ruas. Foi preparado um banquete para o qual aqueles ao qual foram escolhidos rejeitaram. E ele disse: vai para todas as ruas, becos e vielas e convida e traz todos, sem exceção, traz todos que estão por lá. Então às vezes você está maltrapilho, às vezes você está com a roupa que não condiz. Não interessa o que as pessoas falem ao teu respeito, o que interessa é o que Deus já liberou sobre a tua vida, o destino que Ele traçou para você. Não interessa para os outros. O que interessa é que eu quero chegar no prêmio, é que eu quero chegar no fim, é que eu quero receber o prêmio que está lá no final. Não está aqui, não está no meio do caminho, não está no meio do percurso, não está no meio do trajeto. O caminho está, o prêmio está no fim. Ninguém recebe medalha no meio do caminho, ninguém recebe troféu quando para no meio do caminho, ninguém recebe agradecimento, aplausos e honra quando você para no meio do caminho, porque você é um desistente. Mas quando você chega lá, mesmo que chegue em último, há aplausos dizendo: cara, você lutou até o fim, você não desistiu. Por mais que você achasse que não conseguia, você chegou até o fim. Porque não é quem chega primeiro, é quem chega. Não é quem vai chegar lá primeiro, é quem vai chegar. Fique de pé. Jesus, Jesus. O que Cristo fez naquela cruz? Suportou as dores, suportou tudo aquilo, para quê? Jesus. Para nos mostrar uma direção, para nos mostrar um caminho. Da outra vez eu falei que quando Jesus carrega a cruz nos seus ombros, Ele deixa um rastro, Ele deixa um lugar, sabe, um caminho trilhado por Ele naquela via dolorosa. Aquilo para quê? Para que eu e você pudesse olhar e não nos perdermos, olhar o caminho do rastro da cruz em direção a Ele, ao sacrifício, ao amor, à entrega que Ele fez por mim e por você. Não tem como dar errado, é apenas focar no caminho que Jesus deixou para nós. Nós vamos direto para Ele, nós vamos direto para a cruz, nós vamos direto viver aquilo que Ele tem para mim e para você. Então hoje eu quero convidar você: esqueça das coisas que ficaram para trás, avança, avança para o novo, avança para o que Deus tem para você. Há uma porta nova, há um vinho novo, há um tempo novo, há um cadachá, há um Shekinah de Deus sobre a nossa vida. Oh, Jesus, Jesus. Há um tempo novo, mas para você viver o novo, não pode ficar no mesmo lugar que você está há tanto tempo. Chega, chega, chega. É hora de mudar a nossa vida, é hora de mudar, sabe, ressignificar. É hora de você viver o projeto que Deus tem para você. Não busque as riquezas da terra, não busque os prazeres do mundo, não busque as coisas vãs que vão ficar. A traça vai correr, vai comer, o ferrugem vai comer, o ladrão vai roubar. Mas aquilo que está no céu, ninguém consegue tirar de você. O tesouro que está no céu, ninguém consegue roubar de você. Então cuidado com os projetos, cuidado com os planos que você faz, que te tiram e afastam da presença dele. Esse projeto, esse plano não é de Deus, é do próprio inimigo. Então tenha cuidado. Tenha cuidado para você possa viver uma vida de engano, achando que você vai viver uma vida plena com Deus. Senhor Jesus. Amém. Jesus. Senhor, consagramos esse suco de uva e esse pão que simboliza o teu corpo moído e transpassado por nós. E o teu sangue, Senhor, representa o nosso pecado que foi derramado em favor de nós. O teu sangue nos lavou, nos purificou. Por causa dele nós somos justificados. Por causa dele nós não somos consumidos, porque o teu Deus olha para nós e enxerga o teu sangue derramado por nós. Vê o Senhor em nós. Que nós possamos renovar a nossa aliança. Que nós possamos, ó Pai, mais um ano, mais um mês, renovar. Mas que não seja somente no cálice, mas seja em todos os dias. Todas as minhas atitudes me levem a Ti. Em nome de Jesus.
A Bíblia fala o seguinte: portanto, recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Amém. Quero viver algo novo. Sabe, irmãos, há uma grande dúvida sempre. Quem pode participar da ceia? Ah, eu tenho que ser batizado, eu tenho que estar digno. A Bíblia não fala, ela diz assim, olha, cada um examine-se a si mesmo. Eu não posso dizer se você pode ou não tomar a ceia, porque se o Senhor, meu Jesus, sentou na mesa com um traidor e colocou um pedaço de pão na boca dele e fez ele participar, quem sou eu para dizer que você não pode? Mas cada um examine-se a si mesmo, como a palavra fala. O texto a seguir, ele fala assim, ó, por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Jesus. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim como o pão e beba do cálice, porque quem comer, beber, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si, e não para si. E por isso que entre vocês há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se você não entender o que significa o pão e o cálice, então não participe. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, você tem que entender que representa o corpo de Jesus, que foi moído, transpassado, humilhado, cuspido, colocado no madeiro, por causa do amor a nós.
Mas se você não entender que para isso não é uma aliança qualquer, mas uma aliança de comprometimento, dizendo: olha, o Senhor entregou a vida por mim, agora eu entrego a minha por si. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Sabe? Então, é aquilo, posso, não posso, irmãos. Aí falou, até batizado, a gente não teve batismo ainda, mas se a pessoa chegar para mim assim: pastor, eu quero ser batizado, não tem como aqui. Irmãos, a gente vai sentar e vai conversar. Mas olha, deixa eu falar para você. Se um pecador participou da ceia, quem somos nós para não participar? Eu sou pecador também. Porque a Bíblia fala, se eu disser que não sou, já estou mentindo, já sou pecador. Então eu só ceio, não é por causa de mim, é por causa dele. Eu não como pão por causa de mim, eu como porque ele me se fez carne, pão vivo, para eu poder participar da ceia. Não é por ser digno ou não. É por eu me considerar filho, herdeiro e co-herdeiro, e sentar na mesa. Então cada um examine-se assim. Eu não vou dizer como ou não coma. Se você achar que você não tem comer, não coma. Mas se você acha que você precisa comer, renovar a tua aliança com Cristo, sendo cristão, amém. Se você não quer, e alguém que antes de ceiar, eu quero perguntar: tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus? E quer fazer isso? Viver com Cristo é um começo, um recomeço com Ele. É viver os projetos e sonhos que Ele tem para você. Porque se você disser sim hoje, você senta na mesa do Pai e participar da ceia. Se você disser sim hoje, eu troco meu cálice com você. Porque não há mais condenação sobre nós. Então que nós possamos examinar a nós mesmos, que Ele fala: olha, na noite quem foi traído, recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, tendo graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que foi dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Não é em memória de mais ninguém, é daquilo que Ele fez. Participe do pão, do corpo de Cristo. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Antes de você tomar o cálice, tem alguém aqui que você quer pedir perdão para poder participar sem condenação? Não, eu quero participar. Eu falei mal com meu irmão, eu falei mal com a minha esposa, eu agi mal. Tem alguém aqui? Eu vou ser o primeiro, irmão. Eu me chatei com a minha mulher, me perdoa. Me perdoa. Eu também erro. Também sou falho. Aquele que está de pé, vigie para não cair. Sou falho. Então, meu irmão, se não há nada que você possa se arrepender, então Ele falou: olha, do mesmo modo, depois de ceiar, pegou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem o pão e beberem do cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele